Olá! Na aula de hoje vamos falar de formas normais. Relembrando, o nosso modelo relacional, nós trabalhamos com tabelas ou relações, linhas ou tuplas, colunas ou atributos e chaves, as chaves primárias e as chaves estrangeiras. Mas que tabelas? Como que eu vou organizar os meus dados em tabelas? Como que eu vou escolher essa organização? Que tabelas e que atributos escolher? E isso é um problema realmente? Muitas pessoas, por exemplo, pensam em colocar todos os seus dados em uma só tabela. Vamos ver um exemplo do famoso tabelão. Então aqui nós temos uma tabela gigante com todos os dados misturados. O que acontece se nós formos trabalhar com uma tabela assim? O primeiro problema é o problema da inserção. Vamos supor que eu queira inserir uma informação parcial. Ora, na minha tabela, a chave é o número de fornecedor, número de peça. Isso significa que eu sou obrigado a saber um número de fornecedor e um número de peça. Nenhum desses campos pode ser nulo. Se eu quiser colocar um fornecedor, mas ele ainda não me fornece nenhuma peça, é impossível fazer isso. Ok, o segundo problema. O segundo problema acontece quando vamos apagar alguma coisa. Se nós, por exemplo, apagamos os fornecimentos que já foram feitos. Se aquele fornecedor não tem mais nada para nos fornecer, o que acontece? Nós perderemos as outras informações sobre ele. Finalmente, um problema também bastante sério é o da alteração. Por quê? Se o fornecedor mudou de status ou mudou de cidade, eu tenho que encontrar todas as linhas onde aparece aquele fornecedor. A solução é alterar o nosso projeto, por exemplo, dividindo a tabela em duas. Uma tabela com fornecedores e uma tabela com pedidos. A questão é como fazer esta divisão. Problemas desse tipo podem ocorrer em qualquer projeto. Eles são conhecidos como anomalias. Os pesquisadores de bancos de dados procuraram uma maneira de produzir regras gerais que criassem, a partir de um projeto com defeito, um projeto correto, imune a essas anomalias. Essa metodologia se chama normalização, ou seja, a decomposição dos esquemas para evitar as anomalias de inserção, de eliminação e de alteração. Essas anomalias são frutos da redundância de dados, ou seja, se nós colocamos dados duas ou mais vezes numa mesma tabela, no mesmo banco, há um problema na alteração, na inserção ao apagar esses dados. A normalização é um mecanismo formal de análise e de esquemas baseado em dois conceitos, o de chave e o de dependência funcional. Os esquemas resultantes devem possuir certas propriedades que nós podemos testar. Na normalização nós temos 5 formas normais mais uma. A primeira, a segunda e a terceira formas normais, que foram criadas inicialmente. A forma normal de Boyce Codd, que substitui a terceira. E a quarta e a quinta forma normal. Hierarquicamente falando, nós temos que todas as relações, algumas delas estão na primeira forma, algumas delas estão na segunda forma, algumas dessas estão na terceira forma, até chegar na quinta forma normal. Sempre um conjunto menor de relações que cumpre requisitos mais restritos. Teoricamente, você deve ir até a quinta forma normal. Na prática, você já tem nos bancos de dados relacionais, de graça, a primeira forma normal. E a nossa preocupação só vai até a terceira forma normal ou a forma normal de Boyce e Codd. Na verdade, na implementação, muitas vezes nós desnormalizamos um esquema ou uma relação específica desse esquema
para obter um resultado mais fácil de programar. Nesse curso, nós veremos as formas normais mais essenciais, até a terceira forma normal e a forma normal de Boyce Codd. A quarta e a quinta forma normal vão ficar para o curso de bancos de dados. Porém, eu incentivo vocês a pesquisá-las. Você vai ver que a quarta e a quinta forma normal precisam de muito mais conceitos. Uma coisa a se observar é que se você fez o seu modelo conceitual, ou seja, o seu modelo de entidades e relacionamentos, ou o seu modelo orientado a objetos, bem feito, você já deve estar na terceira forma normal. Você precisa apenas fazer uma verificação para ver se está tudo ok. Bom, então, como começar? Vamos supor que, num caso que não deve acontecer, nós vamos partir do tabelão, né? E queremos chegar em tabelas menores onde não existem anomalias, diminuindo a redundância. Então, nós temos que decompor aquele tabelão, dividi-lo, porém, sem perder a informação correta que está ali dentro. O problema é que nós podemos dividir uma tabela de várias formas. Vamos ver um exemplo muito simples, onde nós perdemos informação. Nessa tabela, nós temos para cada fornecedor um status e uma cidade. Se nós fizermos a decomposição em duas tabelas, onde uma aparece a chave e o status, e na outra aparece o status e a cidade, o que acontece? Nós não sabemos mais que fornecedor está em que cidade. Claro, nessa tabela pequena, é meio óbvio que houve perda de significado, perda de informação. Porém, quando as tabelas começam a ficar maior, fica difícil detectar e nós precisamos usar as regras que vamos aprender. O problema, então, que nós vimos aí, era saber que fornecedor está em que cidade, na decomposição errada. E a solução é fazer uma decomposição correta, ou seja, manter em cada tabela resultante a chave. A decomposição correta é aquela que permite que a relação original seja recriada com uma junção. Você pode tentar e você vai ver que F1, F2, se você fizer o join deles, você vai obter a tarefa original. Fornecedor igual a F1 join F2. Podem verificar. Uma coisa que também devemos compreender é que a decomposição é uma projeção, na verdade, duas projeções. Então nós temos aqui F1 é fornecedor, projete num F, cidade, e F2 é fornecedor, projete num F, status. Pergunta: se R1 e R2 são projeções de uma relação R, e R1 e R2 incluem entre si todos os atributos de R, quais as condições que devem ser satisfeitas para que a junção de R1 e R2 recrie R? Para isso, devemos entender o conceito de dependência funcional. Vamos ver matematicamente falando. Se R é uma relação e x e y são subconjuntos arbitrários do conjunto de atributos de R, ou seja, algumas colunas de R estão em x e outras colunas em R estão em y, nós podemos dizer que y é funcionalmente dependente de x se e somente se, para todos os possíveis valores de R, ou seja, todas as relações que eu puder construir, todas as tabelas que eu puder construir, caso uma tupla tenha o valor de x iguais aos valores de x de outra tupla, então os valores de y vão ser iguais. Ou seja, y é função de x. A notação é y é dependente funcional de x, ou seja, x setinha y. X quase que implica, força um valor de y. Logo, y ser dependente funcional de x significa que quando definimos o valor de x,
o valor de y fica automaticamente definido. Por exemplo, se eu tenho uma tabela, uma relação com funcionário, e essa relação tem 3 campos: nome, salário e sexo. Ora, nome define salário, logo salário é funcionalmente dependente de nome. Sexo é funcionalmente dependente de nome. Porém, nós estamos falando de conjuntos. Então, salário e sexo são funcionalmente dependentes de nome. E salário e sexo também são funcionalmente dependentes de nome e salário. No tabelão, nós podemos detectar algumas dependências funcionais. Por exemplo, status depende apenas de num F. Cidade depende apenas de num F. Cidade também depende de num F e de num P. Por quê? Porque depende de num F. Quantidade também depende de num F e num P, mas quantidade não depende apenas de num F ou apenas de num P. E nós temos aqui uma sequência de dependências funcionais que você pode verificar e tentar encontrar as outras. No tabelão, então, algumas dependências funcionais não são válidas. Por exemplo, num P não depende de num F. Cidade não depende de num P. Status não depende de num P. Você pode procurar mais alguma. Para as dependências funcionais, nós temos algumas regras que separam basicamente as dependências funcionais básicas da totalidade do conjunto máximo de dependências funcionais. Por exemplo, se A contém B, então B é dependente funcional de A. Ou seja, se eu tenho um conjunto de atributos que contém outro conjunto, então o conjunto contido é dependente do conjunto total. Se B é dependente funcional de A, então eu posso colocar colunas dos dois lados, porque B mais qualquer coisa, BC, por exemplo, é dependente funcional de A mais aquela mesma coisa. Transitividade. Se B é dependente funcional de A e C é dependente funcional de B, então C é dependente funcional de A, como se formasse uma cadeia. A é sempre dependente funcional de A. E para isso nós podemos ver por quê. A é subconjunto de A. Como todo subconjunto é dependente funcional do conjunto, então A é dependente funcional de si mesmo. Se B e C são dependentes funcionais de A, então B é dependente funcional de A e C é dependente funcional de A, separadamente. E se A tem um dependente funcional que é B e outro que é C, então o conjunto também é dependente funcional de A. Finalmente, se B é dependente funcional de A e D é dependente funcional de C, então nós podemos dizer que B mais D são dependentes funcionais de A mais C. A gente vai chamar o lado esquerdo de determinante e o lado direito de dependente. O dependente depende do determinante, que o determina. É importante ver que para saber o que está acontecendo na dependência funcional, não basta olhar o esquema da relação. É preciso conhecer o significado e os valores possíveis para aquele esquema, para aquela relação. A dependência funcional depende dos dados e não do esquema. Bom, agora que nós já sabemos o que é dependência funcional, podemos entrar nas formas normais. A primeira forma normal é muito simples. Ela só exige que todos os valores sejam atômicos, sejam escalares. O que significa isso? Significa que uma coluna e uma linha, ou seja, uma célula da sua tabela, não pode conter outra tabela ou conter uma lista, né? Então, esse exemplo não está na primeira forma normal. Por quê? Porque eu tenho uma lista de peças para o fornecedor. Em inglês a gente fala non-first normal form, NF ao quadrado.
Muitos bancos de dados orientados a objeto, por exemplo, têm como característica permitir tabelas que não estão na primeira forma normal. Porém, os bancos de dados relacionais geralmente obrigam que todas as tabelas estejam na primeira forma normal. A segunda forma normal pede o seguinte, que o seu modelo, que a sua relação esteja na primeira forma normal e que todos os atributos que não pertençam à chave sejam dependentes funcionais de toda a chave e não apenas de parte da chave. Logo, se a sua chave só tem uma coluna, então a sua tabela já está na segunda forma normal. E muita gente usa esse truque para facilitar a vida, ou seja, cria a maioria das tabelas com uma coluna apenas como chave, e aí elas já estão na segunda forma normal. Para ter um exemplo negativo, nós precisamos de uma tabela que tenha duas colunas como chave. Por exemplo, o nosso tabelão. No nosso tabelão, eu tenho que no F é o determinante de status. Significa que algum campo, algum atributo, alguma coluna da minha tabela é dependente funcional de parte da chave. Logo, não está na segunda forma normal. Já a relação fornecedor está na segunda forma normal. Por quê? Porque a chave só contém um atributo. A relação pedido, que nós usamos durante o curso, também está na segunda forma normal. Por quê? Porque a quantidade depende do fornecedor e do pedido. Fica fácil porque só tem uma coluna fora da chave. Se tivessem várias, você teria que checar uma por uma. Ou seja, é falso que quantidade depende funcionalmente de num P e também é falso que quantidade depende funcionalmente de num F. Aqui nós temos a mesma tabela, um pouco maior, para você poder checar os valores e verificar se é verdade o que eu estou dizendo. A terceira forma normal exige um pouco mais que a segunda forma normal. Ela exige que, além de que todo o atributo não chave seja dependente totalmente da chave, ou seja, que a tabela esteja na segunda forma normal, ela também exige que todo atributo não chave não seja dependente funcional de outro atributo fora da chave. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa cuja chave é nome, né? Essa é a nossa relação. Nome, nome pai, nome avô. Ora, o avô é o pai do pai. Logo, o nome do avô é dependente funcional do nome do pai. Significa que a tabela não está na terceira forma normal. Um exemplo também que encontramos nas locadoras de automóveis, né? Se eu tenho aqui uma lista de automóveis, uma tabela de automóveis com placa como chave. Ora, placa é a chave e modelo é dependente funcional da placa. Ou seja, definida uma placa, está definido um modelo. Definida uma placa, está também definida a fábrica. Porém, definido um modelo, também está definido a fábrica. Modelo é determinante de fábrica. Ou seja, eu tenho um atributo fora da chave que determina outro atributo fora da chave. Logo, essa tabela, apesar de estar na segunda forma normal, não está na terceira forma normal. Já esta relação, a relação pedido com quantidade e prazo, está na terceira forma normal. Por quê? Vamos olhar os atributos fora da chave. Prazo não depende de quantidade e nem quantidade depende de prazo. Então, está tudo bem. Finalmente, chegamos à forma normal de Boyce Codd. A forma normal de Boyce Codd é uma alternativa melhorada da terceira forma normal. Ela substitui a terceira forma normal, evitando mais algumas anomalias. Ela acontece nos casos onde há mais de uma chave candidata. Se só tiver uma chave candidata para a tabela, ela é igual à terceira forma normal. Uma relação
está na forma normal de Boyce-Codd se e somente se os únicos determinantes, ou seja, os lados esquerdos da equação de dependência funcional, são chaves candidatas. Ou seja, dadas todas as equações de dependência funcional válidas para a relação, em todas elas os determinantes são chaves candidatas. Nós sabemos, então, que se algo não está na terceira forma normal, também não pode estar na forma normal de Boyce-Codd. O que nós temos aqui? Nós temos um determinante, modelo, que não é chave candidata. Por que modelo não é chave candidata? Porque eu tenho duas linhas com o mesmo modelo. A linha 1 e a linha 4 usam o modelo GOL. Então, o modelo sozinho não é chave candidata, é um determinante, porque fábrica é dependente funcional de modelo, logo, essa tabela não está na forma normal de Boyce-Codd. No exemplo 2, eu posso simplesmente tirar a coluna fábrica. Nesse caso, todas as nossas dependências funcionais incluem o atributo placa, né? Logo, todos os determinantes são chaves candidatas. Estamos bem. Onde chegamos, então? Temos algumas maneiras de evitar anomalias em nossos projetos de banco de dados. Para isso, nós devemos buscar e verificar se estamos na terceira forma normal ou na forma normal de Boyce-Codd. A verdade é que nós devemos fazer isso desde o modelo conceitual, ou seja, lá no nosso modelo de entidades e relacionamentos, nós já podemos ver se estamos cumprindo essas regras com os atributos que escolhemos para as nossas entidades. Por hoje é só.